pais, mães, família, SOS em todo mundo. Hoje a live é sobre adolescentes e sexualidade. Por quê? Quando eu falo sobre ensinar proteção para criança pequenininha, farol do toque, toque bom, toque ruim, essas coisas, todo mundo acha o máximo, todo mundo entende, todo mundo acha bom. Mas quando a gente fala sobre consentimento, relações íntimas, que é as coisas que a gente tem que falar para adolescentes, ISTs, aí o povo já não acha tão legal. Aí todo mundo já se perde mais. Então hoje teremos a presença de duas pessoas maravilhosas, a Luciana e a Clau, que vão me ajudar a responder um monte de perguntas que vocês mandam. Eu vou ler a primeira aqui, deixa eu ver se elas já estão entrando aqui. E eu vou ler a primeira pergunta, por exemplo. E se você tiver uma pergunta, você já manda a sua pergunta também. Ó, Sheili, queria expressar minha profunda gratidão pelo seu trabalho e fazer uma pergunta. Eu coloquei tudo aqui no computador para ir lendo para vocês. Perguntas que vocês me mandam por DM, que elas são mais longas. A pornografia chega às nossas crianças mesmo que elas não a procurem. Verdade. Você concorda que devo antecipar o assunto ao meu filho de 12 anos já como prevenção? Já que isso chega muitas vezes debaixo dos nossos olhos e com todo o cuidado que temos? E aí, quem concorda? Vocês acham que um menino de 12 anos, a família deve falar para ele sobre pornografia ou não? Isso seria antecipar o assunto? Será que ele já sabe? O que vocês acham? Porque eu tô só esperando. Eu não vou responder, vou deixar as especialistas responderem. Ela tá dando... Cadê você, Lu? Vem responder aqui. Olha, a Gisele Alvarenga, psicóloga. Oi! Com toda certeza vai ter que falar. Eu acho que 12 anos também é uma idade boa, mas vou deixar pra Lu responder. Mais alguma pergunta aqui? Bem parecida, tá? Bem parecida. Que vocês me mandaram. Sheili, amo seu conteúdo e gostaria de tirar uma dúvida após a chocante notícia do estupro coletivo em um apartamento em Copa envolvendo alunos do Colégio Pedro II. Tenho um menino de 12 anos e uma menina de 11 anos e a dúvida é, quando devo iniciar a educação sexual deles? Tive que parar aqui. Né? Educação sexual, gente, a gente começa quando a criança é pequenininha. Mas eu acho que ela tá falando especificamente do ponto da pornografia. Quando devo iniciar a educação sexual deles, explicar o que é pornografia, por exemplo, e como. Calada, tô errada. Quem vai explicar, Lu? Mais uma pergunta aqui. Meu filho de 10 anos não tem celular. Nunca teve tablet. Todos os acessos super monitorados e controlados por nós, pais, nos joguinhos que joga nos nossos celulares. Ocorre que na turma da escola e na turma de amigos do condomínio, ele e mais um são os únicos que não têm celular. Uns meses atrás, ele veio me contar que um amigo mostrou o vídeo de pornografia para ele. Fiquei arrasada. Mas com ele, a conversa foi com cara de alface, para não quebrar a confiança dele ter vindo me contar. Falamos sobre o tema, que aquilo não era a realidade de como as coisas aconteciam, que se tratava de ficção e que não deveria assistir esse tipo de conteúdo, que fazia mal para a cabecinha dele e tal. Refleti muito sobre como estamos ficando doentes como sociedade, porque por mais que a gente proteja, não conseguimos controlar tudo, nem como outras famílias lidam com essa pauta dentro de suas casas. Muito triste, realmente. A gente não consegue controlar como os outros lidam dentro das casas deles. Por isso, a escola é um ponto fundamental. Mesmo que você dê educação sexual dentro de casa, a escola precisa ser incentivada a dar educação sexual. Eu vou falar isso sempre, vou repetir sempre. Mas elas chegaram aqui, eu já fiz as 3 perguntas. Eu vou voltar para a primeira e vamos ouvir elas responderem. E mande sua pergunta também, se você tem adolescente. Boa noite, já estamos aqui. Pronta para responder, pessoal. Vocês ouviram as perguntas? Eu vou voltar para a primeira, gente. Não ouvimos as perguntas. Bom, eu pelo menos não ouvi. Sorte de vocês, porque é um monte de perguntas,
Celsius. Bora que nós Opa! estamos afiadas, pronta para isso. Muito bem. Então, vocês, ó. Eu até pulei umas das que mais pesadas, mas nós vamos chegar nelas. E eu falei que quem quiser pode mandar pergunta para vocês. Combinado. Primeira pergunta. Depois elas vão se apresentando no caminho, gente. A gente tem que aproveitar o tempo, que é muita coisa aqui. Bora. Claro. E aí eu vou pedir uma coisa. Quando uma estiver falando, a outra fecha o mic só para o O áudio áudio. não... Eu estou ouvindo o eco aqui do meu áudio. Pronto, passou. A pornografia, a mãe me escreveu. A pornografia chega às nossas crianças, mesmo que elas não procurem. Você concorda que devo antecipar o assunto ao meu filho de 12 anos já como prevenção? Já que isso muitas vezes chega debaixo dos nossos olhos, mesmo com todo o cuidado que temos? Quando eu coloquei aqui, teve gente que já disse, acho que sim, 12 anos. O que é que vocês acham? Quem vai responder? Olha, eu vou responder, inclusive já vou falar até uma prática que eu acabei de fazer agora, vindo um movimento de uma oficina de ensino fundamental, que é do 6º ano até o 9º ano. É claro que são linguagens diferentes, mas hoje a oportunidade que eu tinha era com todos juntos. Então a gente leva dinâmicas que atendem uma demanda ou outra. É importante a gente dizer, gente, que o adolescente de hoje é aquela criança que foi alfabetizada na pandemia. Então, o acesso digital e o que ele construiu foi anos-luz e o que a gente não gostaria. Mas é esse adolescente que nós estamos, de 13, 14, que teve que acessar o digital e ampliou todo o repertório dele tecnológico. Estamos falando com esse adolescente. 12 anos, a gente já sabe que é uma idade que já consome, infelizmente, pornografia, buscando ou sendo buscado por ela. Em jogos, com outros amigos que têm outras influências, que não têm o controle parental. Então a gente precisa falar, primeiro assim, 12 anos também, gente, é um marco da puberdade, da semenarca e da menarca. A maioria das meninas já tem a menstruação ali com 12 anos, 11, 12, 13, e alguns meninos também já têm a poluição noturna, que é aquela ejaculação inesperada, significa que ele já está produzindo espermatozoides. Quem é que vai conversar com esses adolescentes que já estão tendo um corpo com hormônios diferentes, vão começar a ter reações diferentes? Então, se a gente não for a referência, já tem alguém que está sendo a referência, que é a educação pornográfica. Esse é um lugar que dói, é ruim a gente falar disso, né, Cláudio? Bem assim, ó, na lata, mas é a realidade. Não tem mais discussão se não estão aprendendo com pornografia. Eles estão. A pergunta é, só vai ser a pornografia, a educação em sexualidade, ou nós vamos tomar as rédeas e falar de afeto, consentimento, amor, respeito, liberdade, mas ao mesmo tempo também limites, porque isso a pornografia não ensina. Exatamente. A gente, 12 anos, está mais do que na hora. Aos meus olhos, tinha que ter começado antes dos 12. E muitos pais, eu atendo individualmente pais, eu faço orientação de pais, muitos pais falam, mas isso não é acabar com a inocência da criança? Essa é uma dúvida muito Clau, lícita. essa é a pergunta dela, eu acho. Não, não apenas dela, quer ver? Tem outra pergunta parecida. Vou fazer já a segunda pergunta que veio, porque aí você já emenda aí, Clau. Tirar uma dúvida. Após a chocante notícia do estupro coletivo em um apartamento em Copa, envolvendo alunos de um colégio, eu tenho um menino de 12 e uma menina de 11, e a dúvida é, quando devo iniciar a educação sexual deles, explicar o que é pornografia, por exemplo, e como eu tô ficando um pouco apavorada de com 12 anos eles não terem educação sexual ainda, né? Mas eu acho que elas estão querendo mais se referir a essa coisa da pornografia. Uhum. De modo geral, a educação sexual tem que começar muito antes. Estão falando, né, da educação sexual na barriga, né? Vamos pensar nisso. Que a gente precisa, quando vai trocar uma fraldinha, nomear as partes íntimas com o nome que elas têm. E não o pipiozinho, né? Aquela coisa que vira tudo uma brincadeira e depois fica muito mais fácil o acesso para o abusador. Mas aos 12, como disse a própria nossa amiga Lu, eles já estão tendo mudanças hormonais que dão para eles sensações no corpo, atividades no corpo que geram essa curiosidade. Então, se a gente não se adiantar, a gente pode, simplesmente, a perda da inocência vai deixar de ser pela nossa palavra e vai começar a ser pela pornografia e pelos conteúdos, às vezes, bizarros que eles veem na internet. Não, e eu acho, sabe o quê, Clau? Que um monte de gente, posso te chamar assim, Clau, bem íntima? Por favor, já somos melhores amigas de infância, pronto. Eu acho que muita gente não quer falar sobre isso, porque
não significa que eles vão aprender, eles vão ser traumatizados pela pornografia. E eu acho que a maioria dos adultos que é contra a educação sexual foi traumatizado no seu encontro com a sexualidade. E por Concordo. isso eles têm medo, sabe? Eles não tiveram educação, eles tiveram. Os meninos foram apresentados para alguma pornografia, muitos tiveram. Até eu tenho um relato aqui depois, né, de um pai que teve a primeira relação com uma prostituta. Então, é um trauma. Mas essa mãe está perguntando também como explicar o que é pornografia. E aí eu vou falar um relato particular, porque eu fui falar sobre os perigos da internet num grupo, uma vez, de meninas, era um grupo online, meninas de todo o país, assim. E aí chegou um momento em que eu disse assim, pornografia. A mais nova tinha 13 anos. Só que elas eram muito ecléticas. Tinha gente assim do interior, de uma cidadezinha. E eu não queria adiantar o que era pornografia. Então eu perguntei, gente, sobre pornografia, vocês sabem o que é ou querem que eu relembre? Porque eu não queria também que ela ficasse constrangida de me perguntar. A gente já tinha criado ali uma relação bem legal, sabe? Elas estavam super abertas comigo. Aí eu disse assim, eu gostaria que você relembrasse. Eu falei, putz, duas. Falei, duas delas não sabem o que é, não tem acesso. Graças a tudo que é maravilhoso, elas não estão tendo acesso. Mas eu só vou poder continuar esse passo se eu explicar. E menina, eu passei um dobrado. Porque eu não tinha muita experiência. Então, como é que essa mãe pode explicar? Hoje, até vou falar para vocês, vocês me corrigem, se eu estiver errado, vocês me corrigem já que eu estou fazendo errado. Quando eu vou falar com criança de 6 a 12 sobre os perigos da internet, eu recapitulo quais são as partes íntimas, e eu não falo pornografia, eu falo para as crianças pequenas imagem de gente sem roupa, porque elas sabem o que é gente pelada. Então, se aparecer imagem de gente sem roupa, imagem de gente pelada, você me avisa, isso não é legal. Nem figurinha, porque tem muita figurinha de pênis, que os meninos ali de 8 anos, 9 mandam em grupo do WhatsApp, sabe? Então, isso é a minha para crianças bem pequenas, a minha estratégia é falar pessoas sem roupa, pessoas namorando, porque criança não namora, não é assunto de criança, então pessoas namorando, pessoas sem roupa, eu não junto assim, sabe? Pessoas namorando sem roupa. Mas eu tô falando com criança pequenininha, né? Sim, bem Como que pequena. vocês recomendam que ela aborde, então, com as crianças dela de 11 e 12? Então, bora lá. Você até falou de 6 a 12, mas acho que você equivocou. Foi de 6 a 9, né? Que você quis dizer, Xê? Sobre a pornografia agora? É que eu falo com criança, é que a turminha, sempre eles juntam 6 a 12 6 nas a 12. escolas. Então, nivelo para baixo, claro, pode ser o que de 12 já sabe. O de 12 vai entender. Se eu falar criança, e eles entendem que tem os menorzinhos junto, que são turmas, por exemplo, tem SESI, tem Curumim, que eles juntam 6 a 12. Então, quando você fala assim, o de 12 entende do que você está falando, e o que nunca ouviu falar, ele entende o que você está falando, que é uma imagem de pessoa sem roupa não é legal. O outro já entende, ela tá falando de pornografia, sabe? Eu gosto tanto até do livro da Clau, que trouxe um pedaço tão grande falando sobre as fases da adolescência, é maravilhoso para os pais. Para nós, que lidamos direto com a adolescência, 6 a 12 é um universo gigantesco. Às vezes a gente vai falar, gigantesco, assim, vamos falar o ideal, é o que eu tenho, é esse grupo que eu tenho, então eu vou da forma mais leve para realmente não trazer conteúdo inadequado a quem ainda não tem condição de discernir. O melhor dos cenários seria dividir 6 ali a 9, 10 e 11, 12 já ir para um adolescente de 11 a 13, que eu gosto, que é uma faixa legal, e 14, 17 seria outra, seria o ideal, para a gente ter um discurso assertivo, de acordo com o que eles estão acessando e com as curiosidades e dúvidas que eles têm. Então a gente parte do real e do ideal. O ideal é difícil, mas a gente caminha junto. É muito importante falar dos conteúdos. Hoje teve uma pergunta, porque o grupo era eclético, mas o que é pornografia? Porque eu levei numa caixa de mitos e verdades, né, se a pornografia era a única forma de educação em sexualidade, por exemplo. Aí uns já começaram a debater, mas era outro, mas o que é pornografia? Eu falo que são filmes realizados por adultos e eles estão pelados. Então são filmes adultos onde o nu acontece e eles estão pelados e são atores. Só que, infelizmente, quando vocês têm busca, vontade de curiosidade e vocês clicarem lá, porque eu sei que acaba clicando por uma curiosidade, vocês vão cair nesses conteúdos e esquecem que aquilo é um filme, é elaborado, não retrata a realidade, não condiz com o corpo de menina, de adolescente, de pessoas que estão vivenciando, e é isso que pode ser um grande desafio para vocês se pautarem só nessa educação, naquela imagem que vocês estão construindo, que não é a realidade. Então, sempre ter essa fala de que aquilo é um filme, é um ator, como se fosse um Stranger Things da vida. O Demogorgon existe, ele vai atacar, vai entrar, o Devorador de Mentes vai entrar.
na nossa mente, a gente fala, não, ele tá ali. Mas a pornografia, se você não colocar ela nesse lugar da ficção, de um filme que conta uma história que não retrata a realidade e corrobora com o machismo, com uma série de outras coisas, eles vão acreditar. Então é muito importante colocar nesse lugar da ficção. Ai, perfeito. Acho que já ajudou essa mãe aqui. Você quer complementar, Cláudio? Perdão. Eu concordo. Acho que dá para a gente fazer até uma analogia muito interessante aos meus olhos, que não é minha, é de uma amiga ebiatra, a Bianca Lundberg, e ela fala assim, quando ela trata da pornografia na consulta médica dela com os meninos e as meninas, eles falam assim, bom, se cair na sua frente, pense que você está assistindo um filme de super-herói, sabe? Não é porque o super-homem passa voando no filme que você acha que você vai ter que voar também, ou que você pode voar também. Porque eu vou dizer uma coisa, nas minhas consultas já atendi famílias cujos garotos de 16, 17, 18 anos estavam apresentando disfunção erétil porque, ao ser educados pela pornografia, julgavam que jamais teriam aquela performance, mas que deveriam ter. Então, assim, vamos desmistificar, ninguém tem aquela performance, aquilo lá é editado, é feio, não é real. Um casal, né, em qualquer lugar, não vive aquela situação. Então, assim, é importante trazer essa ficção ao extremo. Ninguém é super-homem, né, e voa. Pode falar. Não, muito legal, porque... E é isso, gente, quando eu falo com criança pequena, meu foco não é educação sexual. Eu vou lá para falar dos perigos da internet. Então, o que eu preciso é que ela saiba que se aparecer uma coisa de gente pelada para ela, tem que avisar os pais, porque eu tô falando de criancinha pequenininha. Isso é violência contra a criança e tal. Não tô falando de adolescente. Adolescente é isso aqui. Então, essa mãe pode explicar. Eu lembrei do Bruno Gagliasso, que ele fez uma fala muito potente, um ator muito famoso brasileiro, falando. Ele falou: gente, eu aprendi tudo errado. Eu acreditava que pornografia era verdade, não tem nada a ver. E ele é casado com a Giovanna Eubach, que não sei como é que pronuncia, que é uma mulher maravilhosa. E ele falou: gente, eu achava que aquela ficção, que aquelas abobrinhas era tudo verdade. Então, às vezes, vocês podem, pais, até encontrar algumas falas de homens adultos, ou que até o seu filho conhece ou gosta, falando sobre isso. Tem um rapaz também aqui, que é um influenciador que os adolescentes adoram, ele é super dinâmico, assim, eu já compartilhei um vídeo dele, falando também como que ele fez para perder o vício em pornografia, porque ele falou, quando eu vi, eu já estava viciado, e ele influencia adolescentes. Então, depois, acho que a gente pode até buscar algumas referências de menino, porque para meninas tá fácil, né? Eu acho que a dificuldade geralmente é porque é a mãe querendo explicar pro menino, que é quem tem mais acesso, porque vai aparecer para ele. Então, se vocês lembrarem, gente, se vocês têm algum influenciador que fala disso, alguém legal, já coloca aqui nos comentários para um ajudar a outra. E alguém vai anotando, printando para mim. E eu quero só pedir para a Cris, que mandou um recado, ela falou assim: na escola do meu filho, falei para a coordenação sobre orientação sexual, ela disse que era melhor não. Eu tô curiosa para saber, Cris, qual a idade. Melhor não tocar nesse assunto. Qual a idade do seu filho, né? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Vão mandando que eu vou ler as que já estavam, tá? Ó, Gustavo Tubarão fala sobre isso. Legal, mandem aí, porque é legal a gente ter algumas referências de influenciadores meninos para mostrar para os meninos, para dizer, olha aqui como esse influenciador também tá falando isso que eu tô falando, né? Porque nós mulheres às vezes precisamos de um... Boa. Aproveitando essa mãe que comentou sobre orientação, a gente tem uma discussão política quando fala de orientação sexual na escola. Eu gosto muito de usar um termo que é confortável, que atende muito mais o que de fato é, que é a educação protetiva. Né? Então, quando a gente fala então de adolescência, educação protetiva nos desafios da adolescência. A sexualidade é um desses desafios, mas a gente tem vários outros, mas que implicam na sexualidade. E muitas mães, às vezes, têm dificuldade porque a gente não aprendeu, a gente não teve isso, né? São estudos novos, a sexualidade. Mas quando a gente fala em sexualidade, no sentido amplo. Então, por exemplo, hoje que estava uma série mista, de sexto a nono ano, a gente fala muito de relacionamento, né? De amizades tóxicas, de como eu permito um namoro, uma amizade. E sai várias coisas. Então, namorado que já não deixa postar uma coisa, não deixa colocar um vestido. Uma amiga que briga com ela porque a outra... Nós estamos falando até até 13 anos de idade. Até cor de esmalte eles estão dando pitaco na vida das meninas. Então, isso é sexualidade, ajudar os nossos filhos na construção de como eu vou me relacionar com o outro, como eu vou receber afeto, carinho, não é só as partes íntimas, né, como na primeira infância,
Mas essa relação que é tão dificultosa na adolescência, né? Você precisa pertencer a grupos. Aí tem um grupo de menina que ainda é BV, o outro não é, e quer que você beija. Como é que eu me comporto? Como é que eu posso ser quem eu sou, respeitar a minha maturação, a minha maturidade? Por isso que é muito importante a gente trazer essas discussões. Por exemplo, quando a gente fala também de adolescência, tem menina que com 11 anos menstrua, e aí em 6 meses ela tá totalmente diferente, né, por dentro, nas sensações, do que a que tem 14 e ainda não menstruou. E como é que a gente lida com isso? Precisamos conversar com elas, explicar que cada um tem tempo, uma maturação, que é uma questão biopsicossocial, e trazer essas ambiências, porque eles são sedentos. Se os pais tivessem a oportunidade de ver, quando a gente está em grupo, as reflexões que vêm, as discussões, e o quanto é rico quando eles constroem saídas juntos, é muito mais válido para a cognição do adolescente. Quando ele está com a mão na massa, fazendo, ele vai lá pensando numa estratégia de sair fora daquela situação abusiva, ou de uma situação, como ele pede ajuda, quem é essa rede de apoio. Quando eles constroem isso, faz tanto sentido para um cérebro que precisa da aprovação do grupo. Então é muito importante que a gente consiga avançar, entender o que é sexualidade na escola, que são todas essas relações e essa ambiência que é fundamental, até porque os professores ficam doidos, porque eles têm que dar conta de tanta matéria, né? Então, era necessário que a gente tivesse uma aula para isso, uma aula que refletia sobre isso, que vai impactar em toda a saúde mental e emocional desse adolescente. Eu acho que tem mais uma questão. Essa história de sou contra ou a favor da educação sexual na escola, ela precisa diminuir a partir do momento que a educação sexual na escola existe, mas na minha casa também existe. Então, os valores éticos, morais, religiosos da minha família, eu passo para o meu filho. Na escola, a orientação é completamente diferente, não é de valores, é muito mais dessas questões de relacionamento, de consentimento, de entender o que é um relacionamento tóxico, de entender os seus limites. Eu estou preparada para isso? É porque todo mundo está fazendo o que eu faço? Isso tem muito a ver com o cérebro adolescente, cuja parte da aceitação social é muito voraz. Eles querem ser aceitos, pertencentes o tempo todo. E essa situação, se a gente não conduzir aí de maneira múltipla a escola, a sociedade, a família, o adolescente vai ter um viés só. Se a escola orienta de um jeito e a sua família acredita de outro, fale para ele, olha, o jeito que a escola está orientando, talvez para nós não seja o melhor, mas tudo bem, escute lá, traga para cá para conversar. Abrir o diálogo é mais importante até do que você permitir e só falar mal do que está acontecendo. Porque quando você fala de adolescente, se você diz, olha, não veja ali, não veja pornografia porque ela não é sua professora, ou não escute seu professor porque aquela lá não é a orientação que eu gostaria de te dar, você tem obrigação, como adulto da relação, de dizer, então veja aqui. Se eu estou te orientando a não ver ali, então veja aqui. Você, Sheila, trouxe na sua chamada falando, a mãe pegou o menino olhando pornografia, e aí ela falou para ele não usar, que era ruim, e ele falou, mas se não for na pornografia, onde eu vou aprender? E aí a gente precisa dizer assim, bom, você está vendo um filme que é feito para entretenimento, que é feito para gerar excitação, e você acredita que você vai aprender isso, a sexualidade ou o relacionamento sexual aí? Na verdade, você aprenderia a dirigir vendo um filme de corridas? Não. A corrida vai trazer muita coisa que e eu acho, essa era a pergunta principal que eu queria achar para vocês. Eu acabei achando 300 e não achei essa. Mas eu quero até que vocês comecem agora a se apresentar um pouco para o pessoal junto com as respostas. Mas essa vai para a Clau aqui, já que você falou dessa aí. Beleza, o filho perguntou assim, mãe, então tá, não é para eu ver pornografia, mas como é que eu vou aprender? Mas você disse como é que ele não vai aprender. Tá, mas daí como é que ele vai aprender? Talvez a gente precise explicar que algumas coisas você não precisa ver para aprender. Mas talvez alguém possa... Eu posso explicar para o meu filho? A pergunta é, posso explicar para o meu filho, o que acontece é o seguinte. Você já viu que o seu pênis fica ereto, assim, você já se masturba, você sabe como é. O que acontece com a menina, isso. Eu posso explicar no detalhe? Quando estamos falando aqui de adolescente. Não estou falando de explicar pornografia com 11 e 12 anos. Estou falando que ele quer entender como o sexo é feito. E eu lembro que por exemplo, eu tinha uma coisa na minha mente, intimidades, né, gente? Inevitável. Eu achava que o sexo heterossexual era uma coisa assim, tipo, encaixava e ficava os dois ali parados.
Eu não fazia a menor Tá, ideia. Eu não tá. sei de onde. Eu acreditei isso durante muito tempo. Foi muito impressionante para mim descobrir que não era assim. Bonitinha. Então, o que ele está pedindo é: quem que vai me falar o que, que eu tenho que fazer? Acho que ele tem tanto medo do momento que ele fala: se eu não olhar alguém fazendo, eu não vou saber fazer isso. Uhum. Olha, é fundamental que você explique, sim. Você não precisa explicar com riqueza de detalhes, nem dizer da sua experiência. Acho que o como foi para mim, só se você estiver muito segura de que você quer compartilhar isso com seu filho. Eu não acho que é uma sugestão a fazer, né? É uma questão íntima. Agora, você dizer como é que encaixa, que fazem movimentos, que a coisa acontece assim, assado, explicar como é que funciona o corpo feminino. Porque porque, na verdade, além disso tudo aí, de ter consentimento, a fé, tem insegurança de quem está iniciando a sua vida sexual, tem medo de não dar conta do recado. Todo mundo tem, né? Quando não tem experiência nenhuma. Então, assim, é importante colocar todos esses fatores na equação. Falar, você vai estar nervoso, você vai se sentir assim ou assado, vai acontecer isso, você tem que fazer aquilo, espera a menina. Não é assim também, não é. Então, você, até como muitas mães solo falam, mas eu tenho um filho garoto, como é que eu oriento? Orienta falando de você, do corpo da mulher, do que a mulher espera de um homem. Começa falando daí, que é o seu lugar. Então, é preciso que a gente se abra e tenha conversas honestas, e às vezes até para, olha, vamos buscar alguém que fale sobre isso, porque isso eu não sei te responder. Ter a humildade de se vulnerabilizar e falar, eu não tenho todas as respostas, mas nós vamos caminhar juntos. E não ser um discurso assim, você está vendo isso é porcaria, isso não vale. E aí vai entrar numa defesa que você não vai saber mais nada, muito menos as dúvidas Ô, que seu filho Clau, tem. no campo da sexualidade, é claro que assim, eu tenho um conforto enorme em falar sobre isso, né? Por vir desse lugar e Sim, as claro. especializações. Mas para vocês terem ideia, isso aconteceu também numa ferramenta. Acabou a aula, ficou um menino de 15 anos, e ele trouxe para mim, ele falou, eu adorei o que você falou, e eu fiquei pensando a oficina inteira. Como é que eu posso para me manipular, para fazer esse autoconhecimento que você fala também que é saudável, né, que é benéfico, e construo com eles, inclusive, o que é saudável em masturbação, o que é vício, né, qual é essa quantidade. Como é que eu faço para eu fazer esse autoconhecimento e me masturbar sem usar? Então, o que a gente hoje em dia já tem é que o adolescente atual, quando ele começa a ver que o corpo dele está se excitando, ele vai clicar em algum lugar e vai procurar excitação, masturbação, ele já cai. Então, eles já estão sendo educados. Aí eu falei, olha, é o seguinte, eu vou Cai fazer... na pornografia, tá, Cai na gente? pornografia. Cai na pornografia. O que eu falei para ele? Falei, olha, é o seguinte, pensa que se a gente não tivesse acessado esse conteúdo, esse filme, como que o nosso corpo reage? Através do imaginário. Então, como que seria a forma mais saudável de você experienciar e começar a sexualidade? Você iria pensar numa menina, uma menina aqui da escola que você acha bonita. Você ia ficar imaginando quando você estivesse em casa, num ambiente privado, seguro, lá no seu momento. E imaginar como seria beijar ela, como seria tocar no corpo dela. Essa imaginação ia te levando a uma excitação e você ia começar a se masturbar, a se manipular em detrimento do imaginário, que é isso que é legal. Aí qual seria o próximo passo? O próximo passo seria, você vai ter uma menina, você vai beijar, você vai sentir as sensações. A gente descobrir a sexualidade primeiro na cabeça, que é fundamental, inclusive para nossa excitação, inclusive na adultice, não só na adolescência, e pelas sensações, percepções. Meu corpo toca, eu tenho um estímulo, eu respondo ao estímulo. Vinha estímulos sensoriais e eu respondia com uma questão excitatória e ia ou não para as práticas. E isso se perdeu e está muito perdido. A gente precisa reconstruir. Aí ele falou para mim assim, e o que eu faço agora? Eu falei, agora a gente vai ter que desmamar. Na verdade, eu tenho que te dessensibilizar à pornografia. Como você já tem 15 anos, eu falei, eu jamais quero que você fique viciado, porque o vício mesmo em pornografia é algo... Eu estou em tratamento com um homem há 10 anos. Com 15 anos, ele está com 25, ele não pode ficar no celular sozinho. Né? O negócio é bem complicado mesmo. E aí eu falei para ele, o que a gente vai fazer? Eu não vou falar para você que você não vai mais usar isso de uma hora para outra, mas eu quero que você agora traga para o campo da consciência. Então, se você se manipula 1, 2 vezes por dia, você vai aqui combinar comigo, porque você consegue ter esse nível de consciência, de que hoje eu vou fazer esse momento sem usar nada, sem acessar nada. Amanhã, talvez eu acesse. E aí, um outro dia, você vai sem acessar nada. Mas eu quero já te falar agora que é muito maravilhoso se você permitir que o seu corpo reaja aos estímulos sensoriais, reaja à tua capacidade de imaginar, porque vai ser muito mais prazeroso quando você se sentir preparado, você estiver com uma pessoa de verdade.
Porque o filme que você tá vendo não retrata o corpo de uma menina. E nas aulas de educação em sexualidade 14 mais, a gente fala inclusive da percepção do menino. A excitação, ela tem um momento, né? Tem uma lubrificação, tem uma dilatação, o corpo da menina. Não era para doer, era para entrar tranquilamente, uma penetração. Isso é falado quando a escola permite ou em oficinas particulares, porque ninguém está falando sobre esse desenvolvimento real do corpo. A questão é, poxa, Lu, eu não consigo falar sobre isso. A Cláudia trouxe algo muito bem. Alguém pode falar. Né? Não dá também para a gente jogar, professor de biologia vai falar de aparelho reprodutor. Tadinho, talvez ele também não tenha habilidade de falar dessas questões sociais da sexualidade, que são inclusive mais impactantes do que o próprio ato em si. Então, muitas vezes, eles prorrogam o início quando eles sabem disso. Falaram, se você estiver muito seguro, muito tranquilo, que aquele é o momento, que a pessoa é certa, você não está preocupado com IST, com uma gravidez não planejada, o teu corpo vai responder aos estímulos, e se o estímulo estiver bom. Então, a menina tá ali, tá difícil, todo mundo acha que tá legal, que era o momento, tá difícil de entrar? Gente, não vai entrar, porque sai um bebê da nossa vagina. Então, seria tranquilamente entraria um pênis. Concordam comigo? Eles concordam, já dou risada. Então, eu falei, tudo vai funcionar muito bem biologicamente quando a cabeça também estiver alinhada. Então, pode ser que o seu corpo esteja desejando, mas o seu emocional, o seu cognitivo ainda não tá legal. Não tá e aí preparado. isso vai impactar. Não tá preparado. Aí, na hora, vai impactar. Você vai ter uma contração da sua vagina, vai ficar difícil, vai doer. Então, não tá no momento. Pode ser que estaria, mas de repente na hora H não rolou. E aí, o que a gente faz? Daí a gente já trabalha com sentimento, trabalha que não é não. Quando a gente traz a biologia, as reações fisiológicas da excitação, a gente elimina, às vezes, o início precoce da sexualidade. Porque eles vão falar, poxa, era pra estar gostoso, era pra estar bom, era pra estar entrando, o preservativo tá aqui, tá tudo legal, por que que tá doendo tanto? Talvez realmente eu ainda não estou preparado. É o oposto do que as pessoas imaginam. Quando a gente educa e ensina, muitas vezes a gente até afasta esse início, porque a gente mostra para eles que é um tripé. É sensação biológica, mais cognição, mais emoção, preparado. E condição social, né? Onde vocês vão fazer essa prática com 13, 14 anos? Que é a realidade hoje do Brasil. Com privacidade, né? Alguém falou aqui que quem mora em condomínio, escada é motel. É mesmo. O pessoal tá mandando muitos comentários. Acho que tem muitos educadores falando dessa dificuldade de abordar o tema, de que tem que avisar os pais, que só palestra não adianta, Não porque mesmo. às vezes, né? Ou também que são tantas coisas que os professores precisam aprender hoje que não dá tempo de fazer o currículo de tanta. O que sobra para a família, né? Que a família tem que pegar mais essa parte. Eu tô vendo muitas sugestões que eles estão trocando entre eles e vou passar. Você já deu uma aula inteira, né, Lu? Lu, que é sexóloga. É que eu gosto, Sexóloga. né? Eu lido com ele. Você falou, faz muito sentido para os professores, porque assim, a gente cobra da família, mas fazendo um a um é muito mais complexo e é distante. Você não consegue sentar um adolescente de 15 anos e falar, vem aqui. Para mim é confortável, mas eu estou num lugar privilegiado. Então, em grupo, isso é legal. Mas eu também não acho que é uma demanda escolar para a gente projetar nos professores. Eu acho que tem que ter, de fato, uma especialização, uma pessoa que entende os fenômenos da sexualidade, aí os fenômenos da sexualidade na adolescência e contribuir para esse currículo. E as escolas parar de achar que um professor tem que dar conta de tudo. Né? Essa educação, agora tem a aula de educação socioemocional. Coitado desse cara, o cara tem que falar de todas as demandas da vida numa aula. Né? E às vezes não é a especialidade. Ó, lembrem de fechar o mic quando vocês não estiverem falando que tá o eco aí pipocando. Gente, eu vou trazer umas coisas mais para despertar a nossa. São curiosidades das mães, perguntas e colocações. Acho bom, até para todo mundo entender o tipo de coisa que acontece e às vezes a gente não tá preparado. Então, Sheili, faz 2 meses que passamos por algo parecido, que eu tinha comentado no podcast. Meu filho de 14 anos estava sendo enlouquecido. Foi assim que ela escreveu, tá, gente? Enlouquecido por pornografia. E mandando nudes, filmes dele. Filmes dele para alguém bem longe. Só descobri porque peguei o celular e fiquei horrorizada. Nunca imaginei. Ele sabia dos riscos e acreditava nos caras que mandavam para ele também os nudes, né? E os vídeos. Só que tirei o celular e quebrei o chip. Fiquei horrorizada. Moramos no interior do Rio Grande do Sul. Foi quando descobri que ele não gostava de gurias. Por isso, ele usava muito a internet. Tadinho. Caiu em vários grupos desses. Acho que no desespero, a primeira coisa que ela fez foi quebrar o celular. Caiu em vários grupos desses, marginais, se passando de apaixonados.
Então ele acabou ficando vulnerável ali nesses grupos que a gente sabe, gente, porque na internet você tem o que mais tem é adulto se disfarçando de adolescente para assediar, abusar, conseguir mais. Isso aí é, infelizmente, é o que a gente chama de distorção sexual, acontece muito, né? E daí no começo ela ficou horrorizada, depois ela ficou com pena, né, do filho. Meu Deus, olha o que ele estava vivenciando aqui, né? Quer comentar esse caso, Clau? Vamos lá, vamos lá. Bom, primeira coisa que a gente tem que falar, né? Menor de idade tem que ter celular visto. A pior bobagem que a gente pode cometer na vida é pensar meu filho jamais. Em qualquer situação, né? Bebida, droga, uma sexualidade fora do que deveria acontecer, né? De uma forma saudável. A gente precisa acompanhar esses meninos e essas meninas na internet, inclusive, porque a gente faz uma super proteção na rua. Não, meu filho não vai ali sozinho, eu levo, eu busco. E aí, na internet, ele tem que ter direito à privacidade. Eu não preciso, porque ele nunca, porque eu dei a educação X, porque a gente é da religião Y, e aí nunca vai acontecer. É aí que acontecem essas coisas, como você descreveu. Então, assim, não podemos deixar seu filho sozinho na internet sem supervisão, é deixá-lo no meio de uma rua perigosa à noite sozinho. Você faria isso? Ninguém faria. Então, vamos lá. Primeira coisa. Segunda coisa, eu entendo que ela, por ter a expectativa de que ele nunca faria, ela se desestruturou completamente. Vamos dizer agora, falar o que ela poderia ter feito para os pais que estão ouvindo a gente aqui e que podem viver situações semelhantes. Primeira coisa, se você está extremamente tomado emocionalmente, não fale nada naquele momento. Recolha-se, acalme-se primeiro, para você falar o que é correto. Então, a gente precisa, de alguma forma, deixar o nosso pré-frontal, que é onde a gente raciocina, voltar a si, porque quando a gente está explodindo emocionalmente, é a parte emocional do nosso cérebro que está funcionando e ele não deixa o pobre do coitado do pré-frontal pensar direito. Então, vamos lá, respira. Se ele está vendo hoje, né, não é mais 5 minutos ou 10 minutos que isso vai acabar com a vida dele. Segunda coisa, o que dizer para esse menino quando você conseguir conversar? É falar, olha, não chegar perguntando, você não quer uma confissão, você já sabe o que aconteceu. Então, chegar falando, olha, eu vi algumas coisas no seu celular, porque é direito da mãe, ou ver um menino de 12 anos, né? Eu vi algumas coisas no celular e a gente precisa conversar sobre isso. E começar do jeito mais leve possível. Olha, como é que você chegou a esse conteúdo? Eu queria entender como é que ele apareceu. Ele apareceu? Algum amigo indicou? Você estava curioso? O que você gostaria de perguntar para mim sobre isso? Isso tudo vai derrubando as defesas do adolescente, porque quando o adolescente percebe que o adulto descobriu, ele fala, bom, agora minha vida acabou, agora eu estou de castigo até os 40 anos de idade. É isso que passa na cabeça dele. E aí, quando você vai desarmando isso, levando um diálogo que queira, demonstre compreensão e que você quer entender dele, como é que ele está lidando com isso, ele vai se desarmando. E a conversa é muito mais facilitada, de um modo que a gente às vezes não espera. Muitos desabam, muitos choram, falam, eu não queria, mas aconteceu, e agora eu não consigo parar de ver. Ou relatam uma coisa dessa, olha, eu descobri que eu não gosto de menina, e eu não sabia como contar. Meu filho, vamos aqui conversar sobre homossexualidade também. Então, assim, você vai abrindo janelas de possibilidades e de acolhimento que vão, ao invés de separar e virar uma crise familiar, vão chamar para a conexão. E é só aí que você pode ajudar seu filho. E eu fiquei pensando, porque se é no interior do Rio Grande do Sul, conheço bem, minha família é do interior do Rio Grande do Sul, a gente é do Paraná. Ele é um menino gay, 14 anos tinha esse, né? 14, gay. Na hora que ele se entende como gay, ou como talvez gay, ou querendo ficar com meninos, ele já vai ficar apavorado achando que o mundo dele acabou, que ele não vai casar, que a família não vai amar, que vão expulsar ele de casa. Provavelmente é isso que ele pensou, porque senão ele já teria contado para a família, mãe, eu acho que eu gosto, porque é isso que os adolescentes que têm uma relação muito tranquila com a família fazem. Sim. Se a família já fala sobre isso, se ela é tranquila, eles vão falar. E eu costumo dizer, Cláudia, eu queria complementar, que eles são
Os mais vulneráveis à violência sexual são as crianças excluídas. Então, as neurodivergentes, as crianças racializadas, as crianças LGBT, porque existe sim criança ali com 11, 12 anos, ele começa, meu Deus, acho que eu gosto de menino. Se você não fala com ele em casa sobre isso, ele vai buscar na internet. E aí, na internet tem duas coisas que podem acontecer com essa criança que está tentando descobrir qual é a orientação sexual dela. Ela pode achar um grupo muito legal, entender, gente que vai trocar com ela, que ela vai falar, poxa, agora estou entendendo se sim, se não, como, que jeito. Ou ela pode encontrar o que provavelmente esse rapaz encontrou aqui, que são abusadores que, sabendo que esse menino tá se descobrindo, não tem ninguém para conversar, tá com medo, vão explorá-lo sexualmente. Porque isso aqui é exploração sexual de um menino de 14 anos, gente. Sim. Pedir para ele produzir vídeos, pedir para ele mandar fotos. Quando você vai investigar quem é a pior qualidade. Isso que apavorou ela também, né? Porque ela viu que eram homens que ficavam mandando coisas para ele, pedindo coisas dele. Então, no medo, ele pode cair nesse tipo. Então, é aquela máxima. Se você não está conversando com seu filho, alguém na internet está. Sim. E pode ser uma pessoa muito legal, um grupo muito bacana, só que pode não ser. Então, lembre-se disso, né? Ficar atento, não adianta ignorar, tapar o sol com a peneira. E se o seu filho tiver medo de você, ele vai esconder o que ele acha da sexualidade dele, né? Se a família... E não é necessariamente famílias religiosas. Tem famílias religiosas que conseguem aceitar super bem a sexualidade dos filhos, acolher isso, mesmo discordando. Acolhem, porque sabe o risco que eles correm caso eles não acolham. Mas é só para dar esse adendo para vocês, que já é apavorante achar que você é gay numa sociedade, mesmo que a sua família apoie. Se a família não apoiar, é desesperador. Mas você vê que como a gente cai, como a educação em sexualidade é algo que é construído, se a gente trouxer, a gente sempre pode aproveitar os filmes, né, ferramentas, cenas, sei lá, séries que eles assistem e ir construindo esse lugar de confiança também a respeito da sexualidade. Porque quando você tá ali num filme, hoje em dia a gente tem filme até da Disney que trata a homossexualidade, justamente para que as famílias mostrem, porque é na adolescência que você vai começar a descobrir que o seu corpo reage assim quando está com uma menina, né? Existe um discurso também, às vezes eles querem já pertencer a alguns grupos, algumas caixinhas, que a gente tem que ajudá-los, que eles não precisam ser absolutamente nada e pertencer a lugar algum, eles estão em descobertas, e eles adoram quando a gente consegue dialogar sobre isso, porque fala, poxa, você não precisa ser nada, bi, homo, mas também se você quer se aproximar de um adolescente e não saber um pouquinho disso, cria um abismo, né? Eles estão acessando conteúdos, então eu entender o que é cisgênero, o que é trans, o que não é porque eu sou sexóloga, porque eu tenho filhos e esses filhos vão acessar essas informações. Então, por exemplo, às vezes um filho gosta de um esporte que a gente não entende nada. Não dá para você ir lá fazer um esporte, mas você não pode ler um pouquinho para se conectar através do que faz sentido para ele, que a Cláudia fala muito, a gente só se conecta com o adolescente com o que é importante para ele, não importante para mim no mundo adulto. E esse olhar é importante na adolescência eu saber que eu tenho uma família que quando traz alguma questão, ainda mais porque o tempo mudou. Isso aí é lei, né? Antigamente você podia falar sobre esse cara é gay e não gostar dele, hoje em dia você vai preso. Eles têm que entender o peso do preconceito e a família também. Né? Então, mesmo as famílias ali mais tradicionais, você está em 2026, a lei existe, é um crime, o direito a exercer a sua sexualidade está previsto em lei, todo mundo tem a dignidade sexual e pode, e você como pai, como um sujeito que mora no Brasil, tem que aceitar essa lei. Então, você está no país errado. Logo, tem que construir essa ambiência em casa. Quando você vê um filme que retrata... Hoje em dia, qualquer conteúdo para adolescente, não é, Clau? Sempre vai ter a questão de identidade de gênero, sempre vai ter questões de namoro, porque são coisas da fase. Descobrir sobre sexualidade e falar sobre isso é um tema da atualidade, do jovem atual. Se eu quero conexão e eu quero ter esse filho para mim por mais 12 anos, 13, até o córtex estar pronto, eu tenho que me conectar com o que faz sentido para ele. E aí eu até falei, é interessante que às vezes esse amor genuíno que a gente fala do maternal, às vezes a pessoa não oferece essa ambiência porque a sexualidade dela pode ter sido muito cruel. Né? Então, hoje a gente está num lugar onde muitas pessoas tiveram uma sexualidade muito reprimida, repressora, e uma sexualidade frustrante, né, e dolorosa. E aí é difícil, às vezes, você dar também essa ambiência para falar de um tema tão íntimo, quando isso é complicado para você. E aí é importante buscar ajuda também, ressignificar isso na sua vida, para você voltar a ser elo e referência para o seu filho.
Acho que isso que você falou tem a ver com uma pergunta aqui, ó. Meu filho tem 17 anos, que chegou agora, e é muito tímido. Queria saber começar essas conversas. Embora eu já falei para ele que o respeito tem que ter, o respeito que tem que ter com as mulheres, que não é não. Como falar isso sem pressão? Não, não, assim, a pressão de dizer isso não precisa existir, na verdade, precisa ser um diálogo. A gente precisa, assim como a gente fala que de qualquer outro assunto mais ameno, por que quando a gente fala de sexualidade tem que ter uma formalidade, uma pressão, né, uma solenidade? Não, a gente precisa, de alguma forma, desmistificar isso. Falar, olha, tem notícia de jornal, tá, feminicídio, infelizmente, está noticiado todo dia, agressão contra a mulher. Então, falando, olha, tá vendo isso, filho? Isso aí tá acontecendo porque os meninos não são ensinados a respeitar as meninas. E aí isso vai se respingar nas relações entre homens e mulheres. E um homem acha que é dono da Mas mulher. eu já sei, mãe, porque é Não isso que ele tem vai te problema. responder. Ele vai dizer, eu já sei. Eu tô brincando aqui, porque Mas ele vai dizer, ele vai mesmo. mas e aí pode dar uma forçadinha, né, Cláudia? Porque eu falo assim, os pais falam muito isso, assim, que os adolescentes não querem conversar. Mas alguém disse assim, ó, criamos mais dificuldades do que de fato existe. Falam que eles não querem conversar e tal. E às vezes eles fingem que não te ouvindo, não estão te ouvindo, eles falam que já sabem. Quando você fala dos perigos da internet, eles falam que já sabem, mas eles estão ouvindo vocês, gente. E eu sei disso, porque quando eu falo com eles, lá nas escolas, eles falam, minha mãe já me disse isso, meu pai me disse isso, meu tio, não sei o quê. Então eles estão ali, já sei. Mas daí você tá falando, mesmo com ele fingindo que não tá escutando, mas ele está. Então eu Ele daria está. uma forçadinha no sentido assim. Eu também tenho um sobrinho que é muito tímido. Eu sempre atormento ele. Peraí, que a Alexa tá falando sozinha aí. Eu sempre atormento ele e ele, ai, tia, ai, só vira o olho assim, eu falo, não, porque eu, que assim, dá pipipi, bato um papo. Mas ele é super próximo da minha mãe, por exemplo, da avó, ele conta tudo pra avó dele. Poxa. Mas é assim, tipo, ele finge que. Ai, só faz assim aquela viradinha de olho, né? O tédio do divertidamente, né? A fase do tédio do divertidamente. E Mas é eles muito estão ouvindo. característico, né? Aí um dia ele me manda um vídeo. Olha isso aqui, tia, aquele negócio que você me falou. Daí, pum, chega um vídeo pra mim. E sabe uma outra maneira de abordar esse eu já sei, né? É mesmo, filho? Então me conta o que você sabe. Poxa vida, vai que você sabe mais do que eu. Interesse-se pelos interesses dele. Ah, mãe, nada a ver, claro que Olha você a Cláudia sabe. aí, ó, cheia de estratégia. Tem uma A minha pergunta. trabalho é dar estratégia para os pais. Trabalha para ajudar os pais. Teve uma pessoa que fez uma pergunta aqui. Espera aí que eu vou. É porque tem uma pergunta que eu já queria fazer e que tem a ver com essa pergunta aqui. Pera aí, gente, é que é muita coisa. A live vai ficar gravada sim. Podem mandar as perguntas aqui. E eu vou pedir também um favor, você que está na live agora, ela ainda vai durar mais tempo. Mas depois que eu publicar a live, se você puder vir e curtir ou fazer um comentário, porque isso ajuda ela a entregar para mais gente. Tudo que vocês comentam não fica. Mas depois a gente pode ir lá e verificar e fazer até outra. Aqui, ó, achei. Conheço um adulto que o pai assistia pornografia com ele e hoje ele é completamente viciado em sexo. Família se desfez e ele só sai com garotas de programa. Tem homem que acha ainda que é dessa forma que cria homem. Eu quero juntar essa pergunta que veio nos comentários da live com uma que eu já tinha preparado para vocês, que é a seguinte. Olha só as coisas que eu recebo de vocês, gente. Eu demoro às vezes para responder, mas não é que eu esqueci. Eu estou juntando, estou vendo a melhor maneira. Sheili, grava um vídeo direcionando homens mais velhos que têm filhos, crianças e adolescentes para que não deixem eles terem acesso à pornografia. Eu tenho muito medo do meu marido mostrar para o nosso filho. Meu marido é mais velho, primeira experiência foi com garotas de programa. Acho que ele até já frequentou muito esses lugares, acessava muito a pornografia. Esses caras precisam ouvir como um soco no estômago. Eles nem têm noção do impacto negativo que a pornografia tem na vida deles. Eu mesma acessei quando era adolescente. Na época eram umas revistinhas de quadrinhos, mas isso me traumatizou até hoje, mudou meu comportamento do que eu achava que era o normal. Então ela está pedindo para eu explicar para os homens adultos que eles não façam isso, que essa outra moça também, né? Tem muito homem que acredita, gente, e eu já vou adiantar, mas vou deixar vocês responderem,
que mostrar pornografia para criança pequena é um jeito de evitar que a criança seja gay, muito entre aspas, porque isso não faz diferença nenhuma, só para a gente deixar cientificamente explicado que isso não vai mudar a orientação sexual, mas isso pode traumatizar a criança. Isso é violência sexual prevista em lei, né? Não é uma coisa que alguém deva fazer. Vou Ó, passar. infelizmente, quando a gente fala de sexualidade, a gente fala muito mais em desconstruir o que a gente aprendeu. Eu tô ouvindo o seu, viu, Xê, do que o meu. Mas voltou, parou? Deu? Voltou? A gente tem que muito mais desconstruir o que a gente acredita que aprendeu sobre sexualidade do que construir. Então, assim, a gente vem de um lugar onde esse mito e tabu só deixou a sexualidade inacessível e a gente deixando no achismo e num país machista patriarcal. E tem muitos homens desconhecem, né? Até em atendimento, quando a gente atende homens adultos, eles não fazem ideia do que é o repertório feminino, do que é sexualidade saudável, prazerosa. É um lugar de desconstrução. Não digo que é fácil, porque ele dá na linha de frente a todo momento. Você vai brigar com isso. Uma mãe, por exemplo, que está com esse receio, ela tem que conversar muito sobre os impactos. Primeiro, mostrar para uma criança ou até um adolescente é tão agressivo e tão prejudicial quanto ele acessar. É a mesma forma, eu estou violentando, eu estou negligenciando, eu estou colocando excitações, né? São excitações no cérebro de uma criança que ela não tem condição cognitiva para aceitar aquilo. Então aquilo vai provocando traumas no cérebro, na maioria das vezes irreversíveis. Hoje a neurociência ela comprova o quanto é difícil você ressignificar um trauma tão violento quanto é isso, porque é um cérebro que não tem condição daquela dose de dopamina, aquela excitação provocada por esses conteúdos, esses vídeos, realmente elas podem minar parte do sistema de desenvolvimento saudável do cérebro, impactar na memória, impactar nas relações lá na frente. É muito grave. Então, a melhor coisa que a gente pode pedir, se ela quer ajudar esse marido, esse pai, precisa de conhecimento. Então, hoje em dia, a gente consegue, por exemplo, oferecer para ela alguns conhecimentos da neurociência, falando do impacto da pornografia no cérebro da criança e do adolescente. Mesmo se jogar uma busquinha básica, qual é o impacto da pornografia no cérebro de um adolescente? Não precisa ser neurocientista para conseguir entender o quanto vai ser prejudicial para esse desenvolvimento. E é informação científica. Como é que a gente vai brigar com essa falácia sobre a pornografia? Com conhecimento. Né? Então, você que se dispôs a vir aqui, isso é um serviço social, né, Cláudia? Estava falando, maravilhoso, porque a gente precisa de pessoas com visibilidade que tragam informações reais sobre a sexualidade e ajudem as pessoas a sair do lugar de achismo, do lugar que a minha mãe fez assim, porque isso não funciona mais. Né? Hoje a gente está aqui com tanto conhecimento bacana que nos ajuda a argumentar, e também no ambiente familiar. Nós vamos ter que argumentar com esse pai, com esse marido, desconstruir, né? Então, se ele já foi exposto, como é que eu faço? Ela teve uma mãe que falou que ele já está consumindo. Mesma coisa. Talvez ele precise de ajuda psiquiatra, dependendo do grau, ele vai precisar de medicamentos, né? É necessário buscar, não é legal deixar para lá, porque ele realmente precisa de ajuda. É um vício, né, gente? O vício em pornografia, vício em sexo, ele não foi ainda, não conseguiram confirmar o vício em sexo. Mas o vício em pornografia, ele atinge o mesmo lugar aí no cérebro que um viciado em outras drogas. Então, é um negócio realmente que a gente precisa assistir, não deixar para lá. E temos apoio, né? A gente tem alguns lugares que apoiam isso, alguns institutos que têm acolhimento, que têm psicólogos. Não vamos deixar para depois, né? Vamos buscar esse serviço. Depois, se a pessoa quiser, particularmente, mandar um direct para a gente encaminha alguma instituição que faz esse acolhimento. Tá? Tem um lugar muito bacana que chama Masculinidade Saudável. É de um professor meu, do Denis. Acho que você fez uma live com o Denis outro dia. Fiz, mas eu ia recomendar, eu quero até que alguém digite aqui para mim, por favor. Eu digito. É difícil de digitar. Não, pode ser o pessoal aqui que acompanha, o povo aqui é muito ágil, amiga. Um filme. Não, um filme do YouTube que pode ajudar muito você a argumentar com seu marido, inclusive assistir junto. Ele está em inglês, mas você consegue colocar as legendas em português, que chama Raised on Porn, que é Criado na Pornografia. É o depoimento de homens adultos que consumiram pornografia quando eram crianças. Eles falam ali, um é com 8 é com 11, não lembro. E o quanto isso afeta a vida deles de adulto, os relacionamentos, o casamento. E aí mostra o cérebro e como a pornografia vai mudando. Mostra o cérebro dentro da criança, assim. Eles, tipo, fazem uma animação do cérebro. Acho que é o vídeo mais bacana que eu já vi sobre isso, mais didático. Então chama-se Criado na Pornografia, só que tá escrito em inglês. Raised on Porn, gratuito no YouTube. É um vídeo que você pode assistir junto com o seu marido, porque ele mostra, assim, esse efeito. E os homens adultos que já entenderam esse problema e como isso reflete na vida deles de adulto. Porque essa que é a questão, né? Não vai ficar na infância. Esse trauma, ele vai ser levado para os relacionamentos adultos. Uhum.
Uma coisa que eu queria colocar é que o mostrar para uma criança, ou mesmo um adolescente que não esteja preparado, muitos pais, eu já recebi famílias que fizeram isso, é, além de ser uma violência, é ainda mais prejudicial do que se a criança ou o adolescente acessa, porque não tem o fator curiosidade. O adolescente ou a criança, ela não é pego de surpresa. Eu já recebi uma família cujo pai mostrou para um filho de 8 anos, 8. O menino teve uma crise de vômito. Ele vomitou no momento em que começou a ver aquela cena, não dormiu por várias noites, teve que ir para o psiquiatra, porque ele estava zero preparado, zero curioso, e foi uma violência tamanha que colocou o menino dessa maneira que eu estou descrevendo. Então, assim, a gente precisa colocar, em primeiro lugar, que a gente precisa respeitar onde os nossos filhos estão, né? Em que nível do desenvolvimento eles estão, em que nível de curiosidade eles estão. Porque se colocar aí, porque é homem tem que saber, que isso acontece mais com os meninos, muito mais, a gente está praticando uma violência ainda maior do que se ele for procurar na internet, o que é péssimo, não estou concordando, mas é um soco no estômago de uma criança que vai levar isso para o resto da vida. Ele nem sabe exatamente o que ele viu, mas processar aquilo vai demorar muito tempo. E aqui eu vou pedir para pais e mães que estão assistindo, que têm adolescentes e que sabem que esse adolescente já está vendo, explicar para o adolescente que ele mostrar isso para uma criança mais nova é uma violência, que Acontece. é proibido por lei. Quando você fala assim, eles entendem, porque eles fazem isso. Aquele menino, outro dia eu dei aula numa escola, eram meninos de 11 anos e as professoras me pediram para falar de pornografia, porque tem um grupinho que vê muito. Eu falei, mas eu não vou falar. Primeiro porque eu não vim para dar uma aula de educação sexual, vim falar dos perigos, eu vou falar sobre as imagens e tal, porque a maioria não deve ter visto. Porque 11 anos é pequeno para estar consumindo pornografia com frequência, ao ponto das professoras saberem, de verem eles mostrar um para o outro em intervalos, falarem sobre isso. Eles falavam sobre Epstein para mim, eles falaram um monte de coisa. E as professoras já vendo, preocupadíssimas. Você explicar para os seus adolescentes que ele não pode mostrar isso para uma criança mais nova, que isso é prejudicial, porque eles fazem isso, a maioria das crianças hoje vê porque um colega mostrou. E às vezes é um colega de uma classe, né? Dentro da escola você tem várias idades, e aquele colega mais velho que mostra para a criança mais nova, é o irmão mais velho que mostra para o primo. Né? Aquela coisa entre família mesmo. Então expliquem isso, por favor, porque eles não sabem. Eu sinto que ninguém está falando para os adolescentes o que é um crime. Isso é um crime, isso nos faz. Cyberbullying não é brincadeira, é crime. Tem um monte de coisa que eu acho que está faltando. Assim, mas quando eu explico para eles, eu mostro casos reais, sabe? E eles entendem na hora que eles não podem fazer. Então eu só recomendo que vocês façam isso, porque às vezes não é só o pai ou alguém com mais idade que mostra, é o primo na zoeira. E na maior, assim, me dá uma coisa, hahaha. Daí a criança tá lá assim, quer pertencer, não, né, admira o primo, não fala nada. Então, ter essa atenção aí também. Acho que eu tenho que ir para outra pergunta, né? Peraí. Essa aqui é uma mãe que diz assim: o filho não tem acesso a tablet, celular. Ocorre que na turma da escola e na turma de amigos do condomínio, ele e mais um são os únicos que não têm celular. Uns meses atrás, ele veio me contar que um amigo mostrou o vídeo de pornografia para ele. Bem do que eu estava falando, né? Porque eu sabia que tinha esse assunto aqui. Fiquei arrasada, mas com ele a conversa foi com cara de alface para não quebrar a confiança dele ter vindo me contar. Gente, a cara de alface é uma coisa que eu sempre ensino, tá, Cláudia? Não sei se a Cláudia... Eu falo assim, veio te falar um negócio, você não se comova, igual você falou. Primeiro você respira por dentro. E o seu você vídeo de cara de alface? O seu vídeo de cara de alface é o melhor, Sheili, como os alfaces. E nada acontece, né? Meu colega me mostrou. Nossa, foi um dia como se nada tivesse acontecido. Ela falou, mas fiquei arrasada. Falamos sobre o tema, que aquilo não era a realidade de como as coisas aconteciam, que se tratava de ficção e que ele não deveria assistir esse tipo de conteúdo que fazia mal para a cabecinha dele. Fiquei refletindo muito de como estamos doentes como sociedade, porque por mais que a gente proteja, não conseguimos controlar tudo, nem com outras pessoas da família.
nem como as outras pessoas lidam dentro das suas casas. Então, eu queria que vocês comentassem isso. Eu acredito. Aqui, tudo que vocês falaram, ela fez, né? Parabéns para essa mãe. Isso, perfeito. Tudo que vocês falaram, ela Muito. fez. E eu Parabéns. acho que é muito importante ela dizer. Ah, ela falou também que o alento dela foi ele ter trazido para ela e falado com ela e ela agido de forma natural. Porque é isso, como a gente não vai controlar as outras famílias e as outras educações, ou a gente se adianta, ou a gente tá frita, né? Não, e a Cláudia falou uma coisa perfeita que ela colocou. A gente educar, a escola tem que estar tratando isso, nós enquanto família, porque a gente acha que eles não estão captando informação, mas que a gente falou quantas coisas a gente não reproduz dos nossos pais, sem que a gente às vezes até queira. É tão difícil mudar comportamento, mudar uma educação. Então, sim, se a gente fala sobre uma sexualidade saudável, se agora vai começar a explicar, filho, eu sei que você acessou, eu não quero que você tenha, justamente porque você acessa conteúdos que o seu cérebro não tem condição ainda de entender. E pode te fazer mal, pode prejudicar. E por eu te amar, é muito importante colocar isso, né? Outro dia eu estava com 3 adolescentes aqui, meu filho tem tempo de tela, e eles iam dormir aqui. Perguntaram, tia, por que o Rafa só tem 2 horas, né, total de tela? Eu respondi, porque eu amo ele. Eu amo tanto ele que eu quero preservar a condição dele, e eles já estão acostumados com o meu jeito, dele ser o que ele quiser no futuro. No futuro, eu quero que a mente dele tenha condição. Se ele quiser ser médico, advogado, músico, o que ele quiser, o cérebro dele tem que estar lá preservado para ele poder ter condição. Vocês ficam aí nessa timeline, o que acontece? Já já vocês não conseguem ler uma página de livro. Falei, desculpa, a tia estuda sobre isso. Eu amo muito ele para simplesmente fingir que eu não vejo isso e acabar e estragar com a vida deles. Eles ficaram olhando para minha cara. Não é legal às vezes falar isso, talvez eles não tenham esse tipo de educação, mas cara, é a realidade. Por que eu vou só ter esse tempo? Porque eu te amo. Ah, mas você é chata. Eu sou. Eu sou chata e eu te amo. É Chatas. isso. Somos Não, chata toda. Eu falo, não. nós vamos fazer um bloco de carnaval chamado chata. Chata, gente, todo mundo que se preocupa, que é dedicada, é chamada de chata hoje em dia. Então, é Todo por isso que eu não aceito chata. Não aceito, não aceito. Porque se você, para desempenhar sua maternidade, você precisa tomar atitudes, esse chata não gruda em mim. É ser Ah, mãe. eu já Entende? achei Eu Pra mim, eu sou sou mãe. chata pra caramba. Tudo bem, Que é acho chata, mãe. lindo. Não, filho, eu estou sendo sua mãe. Eu estou assumindo o meu papel de mãe. Essa mãe que você falou aí, ela merece os parabéns. E uma coisa assim, depois da cara de alface, ao final da conversa, a gente pode finalizar, minhas estratégias para a paz, né? A gente pode finalizar essa conversa falando assim, poxa, filha, esse é um assunto muito importante. Obrigado por ter trazido essa conversa aqui para a nossa casa. O adolescente ele precisa dessa validação, de que eu sou importante, o assunto que eu trago é importante, porque a gente tende a sempre criticar. Sua música é feia, sua roupa é ridícula, o seu cabelo está mal penteado. A gente desqualifica o adolescente. Então, qualificar o que ele traz, especialmente quando ele traz algo com esse tipo de conteúdo, é fundamental para a gente preservar essa comunicação. E sim, tratar esse não como um controle, mas como uma proteção. Eu sempre friso isso. A gente tem que dar o foco na proteção. Não é eu sou sua mãe, eu mando, mas eu sou sua mãe, eu te protejo. E é minha obrigação fazer isso. Essa é uma postura que, por mais que o adolescente vire os olhos, ou que não goste, ou que até tente argumentar, é uma postura da qual ele não quer sair, porque ele precisa ser protegido. Porque o adolescente que não é protegido e sabe disso, é um adolescente que se sente abandonado. Eu já recebi adolescente que me falou, né? Uma mãe extremamente permissiva, uma menina de 16 anos, que mentia para as amigas, dizendo: a minha mãe não me deixa sair para tal lugar, a minha mãe não me deixa voltar a tal horário. E aí eu falei para ela, eu perguntei, mas escuta, garanto que muitas das suas amigas gostariam de ter uma mãe assim. Aí ela falou assim, elas pensam que gostariam, mas se eu contar para elas, elas vão saber que a minha mãe não gosta de mim. Olha que fala. Então, gente, eles precisam, eles querem, eles desejam, mesmo que seja lá no fundo, ser protegidos. Não, eles desejam, e quando eu dou aula lá dos perigos no digital, sempre tem, eventualmente nessas turmas grandes, crianças que não têm acesso, e crianças que têm acesso, e crianças que têm canal, e crianças que os pais são muito permissivos, e crianças que os pais têm controle parental. Tem de tudo, é uma loucura, tem de tudo. E as crianças, geralmente, que não têm acesso, elas falam para mim, porque a minha mãe me cuida. É lindo.
Algumas falam, ai, porque minha mãe é uma chata. Mas muitas falam, porque a minha mãe me cuida. Outro dia, inclusive, eu tive na turma, a professora me avisou. Tinham 2 alunos que não têm acesso à internet. E eu peço, era turminha de 6 a 12, né? E eu peço para eles desenharem o mundo da internet. Ela falou, eles não têm acesso. Eu falei, não tem problema. Eu quero que vocês desenhem o que vocês imaginam do mundo da internet ou o que vocês fazem enquanto os amigos estão na internet. Aí o pequenininho, eram 2 irmãos, o pequenininho desenhou um aquário, que ele gostava de olhar o aquário, de cuidar dos peixes dele. E a mais velha, que devia ter uns 11, ela desenhou um muro e as pessoas todas presas atrás, tipo, desse muro com os celulares, sabe? Porque como ela não tem, ela fica vendo que as pessoas são completamente viciadas. E a mãe dela explica tão bem, pelo jeito, né? Os pais ali, a família, tão engajada nisso, que ela tem uma compreensão. E eu achei... Ah, e tem mais um detalhe aqui que eu vi na resposta dela, que eu não tinha visto no finalzinho, tinha mais uma parte, que ela disse que quando o filho procurou ela para contar que o amigo mostrou o vídeo pornográfico, ele disse assim que aquilo não tinha a ver com o que a mãe tinha descrito para ele. Tipo, você me falou que é de um jeito e aquilo não tinha nada a ver com o que você me falou, ela falou. Ai, caramba. Ela falou, isso me faz sofrer até hoje, porque ele estava tão bem orientadinho, né? Mas ela falou, que bom, porque, você veja, ela já tinha descrito que é uma relação e tal. Quando ele viu, ele falou, não, isso aí tá errado, não é o que minha mãe falou. Minha mãe falou que é outra coisa. Então, a importância de você descrever, né? Ó, mais perguntas aqui sobre como explicar a questão da pornografia de uma maneira leve. O filho de 7 anos chegou em casa perguntando o que era pornografia, porque ele viu numa matéria sobre o vídeo do Felca. Outro dia eu fiz uma live aqui com a Flávia Pereira, que eu amo, a Flávia, porque a filha dela chegou em casa, a filha dela não tem celular. Ah, tá com eco, vê se alguém tá com ele ligado. A filha dela não tem celular, não acessa coisas, e chegou em casa perguntando o que era estupro coletivo. E aí a gente fez uma live para ela explicar o que ela fez, como ela explicou e tentar orientar. Porque, gente, é o que Cláudio que falou, e você também, né, Lu? Eles estão vendo tudo. E aí a primeira coisa que ela falou foi, ah, filha, onde você ouviu falar disso? Na escola, tava todo mundo comentando. Aí você vai ter que... Tem que E falar aí, primeiro. quem quiser ver, vê depois, né? Não vou entrar nesse detalhe, Nesse... mas você consegue explicar, porque a criança sabe o que é violência. E sabe o que é parte íntima, por exemplo. Então você pode falar, foi meninos cometeram uma violência, agrediram uma menina, inclusive as partes íntimas dela, que a gente já sabe que não pode encostar. Você entende como tem como explicar as coisas para a idade da criança? É que a nossa cabeça é muito, né? É. E o que é legal também, que a Cláudia falou uma coisa, eu uso muito também para ajudar os pais. Muitas vezes a pergunta vem sem a gente estar preparado. A gente está aqui falando de um universo que a gente está preparado. Tem uma coisa que eu costumo falar, e que isso dá para treinar, né? Tudo é treinável, né? Músculo, saúde é treinável, educação e sexualidade é treinável. Não é de um dia para a noite, é consumindo, é se aprimorando, é cada vez mais interiorizando esses conhecimentos para ficar natural, para ficar ali pertencente ao seu ser. Mas tem uma frase fundamental que dá para ajudar muito. Quando vier uma frase, uma pergunta, por exemplo, você não está preparado e sua filha chega em casa e pergunta o que é estupro coletivo? Aquela cara de alface que Sheili ensina a gente a fazer e fala, filha, essa é uma pergunta tão especial e importante. Hoje eu não consigo falar sobre isso, mas ela é importante. Amanhã a gente vai retomar esse assunto. Então, se é um momento que realmente é um dia estressante, você sabe que você vai ter que parar para pensar e você não formulou, não elaborou, fixa, né? Faz um mantra dessa fala. Essa pergunta é muito importante, especial. E amanhã, se que a mamãe chegar do trabalho, que eu te pegar da escola, a gente vai conversar sobre isso. Mostra que é importante, você não desconecta fingindo que não sabe e também não vai dar resposta ou conceitos ou qualquer coisa que não vai ser legal. E aí tem um tempo para você consumir conteúdo legal, em pessoas que falem sobre isso e, obviamente, retoma no dia seguinte. Então, essa já é um mantrinha que funciona para você não dar a resposta que você não está preparado para dar. Ai, tem uma coisa aqui que é meio pesado, mas a gente tá descendo uma ladeira, né, gente? Amei. Eu amo essas frases que você decora. Nossa, que pergunta importante. Não consigo te responder agora. Né? Preciso pensar. Ou tem uma mãe, eu já compartilhei vídeo dela, que ela tem um filho que fala, e daí ela grava o áudio dele lá. E ele vem com umas histórias, e um dia ele chegou pra ela e perguntou. E ela grava só ela, né? Ela grava a expressão dela, porque ela sabe que ele vai vir. Quando ela sente que ele vai vir com aquela tagarelice dele ali dos 8, 9 anos, ela filma ela e daí ele pergunta assim: mãe, por que os homens pagam pra ver mulher pelada? E ela não fala, ela é tão boa na cara de alface, ela fala: como assim? Aí ele:
que os meninos estavam falando lá no jogo, eles jogando Roblox com os amigos. Só com amigos conhecidos, tudo com controle. E que mais vocês conversam? Não, porque se o teu noivo, ela é noivo, se o teu noivo vê você pelada, por que ele vai pagar pra ver uma outra mulher pelada? E ela, gente. Aí ela põe umas explosões na edição, ela faz assim, umas explosões, e ela mantendo a cara de uma. Aí chegou no final, gente, é uma conversa enorme, assim. E não, por quê? Por quê? Porque se ele tem você pelado, por que que ele pagaria? Por que que alguém paga R$ 500 pra acessar um negócio pra ver mulher pelada? Porque mulher pelada, mulher pelada. E ela lá, deixando ele falar. Ele falou, chegou no final, ela... Filho, eu não sei. Também não sei. Que era tão genuíno, porque nem eu sabia. Eu comecei a pensar o que eu responderia. Eu falei, gente, cheguei na mesma conclusão que ela. Ó, eu tenho uma resposta prática. É legal dar exemplo prático, né? Outro Ajuda. dia, estava eu com 7 crianças no carro, 2 de 8 anos e mais 2 de 11 ou 12, na época acho que eles estavam com 11, levando numa quadra esportiva, esses aniversários em quadra de areia, 2h30 da tarde aqui em São Paulo. Eu passei numa rua, a hora que eu parei num trânsito que estava, simplesmente tinham 4 travestis pelados na rua, 2h30 da tarde, do lado do meu carro. Mas assim, parou 2 ou 3 seminus de salto, 2h30 da tarde. Eles começaram a rir e perguntar: o que que é isso? O que que é isso? Tô eu lá. Aí eu venho de um lugar, já avisando, gente, que eu venho de um lugar de pessoas que estudam sexualidade e que eu tenho um cuidado em falar sobre algumas questões, especialmente sobre criticar, por exemplo, garotas de programa, porque tem pessoas que... Pera aí que deu um tilt. Por sexualidade, a gente... Pera aí que você vai ter que voltar porque deu uma travadinha. Ó, Então tá, volta. especialmente em criticar, Então, você bora. tem um cuidado a isso, Um porque... cuidado. Vamos explicar por quê. Por exemplo, estava ali na rua e falei: olha, essas são pessoas, são travestis, mas são garotas de programa. Aí uma menina do carro falou: ah, isso são as PU. Eu falei: também é chamado assim, mas é uma profissão antiga, existe isso há muitos anos. Mas o que que acontece? Falei: ah, tem pessoas que pagam para ter algum tipo de relação, né, sexual com essas pessoas, e elas pagam, elas ficam aqui expostas, porque tem gente que gosta de consumir e elas estão aqui para isso. Bastou perguntar sobre isso, porque eu também não podia aprimorar um pouco mais. Mas aí tinha um menino que não se aguentou. Ele falou: ah, então é elas que ficam aqui para dar o serviço de graça, que é igual tem nos filmes. Falei: então, para dar o corpo de graça. Falei: não, na verdade, a maioria das vezes elas estão aqui como um trabalho, um serviço que existe há muito tempo. Isso é um horror, credo, isso é um absurdo. Aí eu vou desconstruir algumas histórias, porque de fato, quando a gente tem educação sexual, gente, e a gente tem mais de 23% de pessoas com algum tipo de deficiência no mundo. E existe deficiência motora, mas, por exemplo, um adolescente de 17 anos que não consegue se mexer, mas ele tem um funcionamento da órgão genital, ele tem excitação. E ele não consegue manipular, por exemplo. E já aconteceu da gente trabalhar com mães que tiveram o filho uivando de dor, porque vai doer. Se ele tiver uma excitação e cada vez mais que ficar aquele saco escrotal cheio de espermatozoide, sem ele conseguir ter a manipulação, porque ele tem uma deficiência motora nos braços, como é que faz para esvaziar? É uma resposta fisiológica na adolescência. E aí? E aí que existem pessoas que estão dispostas a fazer esse trabalho. Porque essa pessoa tem cognição perfeita, tem a sexualidade ali, mas não consegue mexer no próprio órgão genital, numa fase onde todo mundo está experimentando isso, inclusive na escola. Então eu expliquei para eles, porque eu precisava desconstruir também esse lugar do preconceito, e há pessoas que necessitam disso. E o nosso olhar, às vezes, é uma caixinha. Não faz ideia de que, de fato, né, para uma mãe que eu atendia, era primordial ela ter esse tipo de serviço. A minha mente também abre quando a gente vai para outros lugares e sai do preconceito. E aí bastou sobre isso e acabou. Obviamente, saí dali e liguei para todas as mães, porque eu tive que explicar. Um que sabe um pouco mais sobre o que elas Imagina faziam. ele chegando em casa. Mãe, você sabia? A tia Lu falou, né? Realmente, você tem que Aí eu combinar ali com as isso. mães. Eu contextualizei com todas. É claro que elas falaram: nossa, graças a Deus eles estavam com você no carro. Mas é uma coisa, gente. Nós estamos distante de passar numa rua em São Paulo. Nós temos várias ruas onde a gente tem esse tipo de coisa. Como é que eu tô preparada? Isso é educação sexual, né? O cotidiano. Então, às vezes, teve mãe que perguntou: como é que eu faço para falar sobre isso? Tá escancarado na nossa cara várias formas da gente trabalhar a sexualidade, o não preconceito. A gente passa em ruas de São Paulo que a gente encontra isso. A gente a todo momento encontra violência escancarada em qualquer jornal. É uma forma de trabalhar a sexualidade, né? Igual a Cláudia estava fazendo. Às vezes não precisa ter um momento especial. É o cotidiano e o que está acontecendo ali, uma fala preconceituosa, que a gente vai aproveitando esses momentos e construindo saberes. Sem a gente parar um filho na nossa cara e falar: hoje é dia de aula de educação sexual.
no cotidiano que a gente vai construir esses saberes. Eu vou passar as últimas duas coisas aqui, porque senão a gente vai ficar até amanhã. Eu sei que é bom, eu sei que vocês estão gostando, eu sei que é importante. Eu vou na semana que vem, vai ter mais uma live sobre adolescentes, tá, gente? Com outras pessoas. Vai ser uma ebiatra e uma pesquisadora. Então, outra pegada, assim, né? Sheili, eu quero falar aqui com os pais, porque pelo jeito tem muita coisa aqui que fala dos pais. Então, muita coisa de acesso à pornografia que os pais, que as mães descobrem geralmente, né? Meio do nada com crianças pequenas, tipo de 11, de 10, de 9, de 8. Conversas eróticas com IA também tá rolando muito, né? A IA você tem que explicar que não é uma pessoa, porque pode ser o mesmo. A IA fala às vezes assim, as conversas da IA é do tipo, ai, vamos dormir junto, agora eu tô tirando a minha roupa. Tipo, ela descreve ceninhas, né? Para crianças muito pequenas. Esse aqui é filho de 11 anos em casa, não tem celular e o acesso à TV é monitorado. Já no pai dele, teve acesso a vídeos e conversas do pai com várias mulheres. O pior, teve acesso a um vídeo do próprio pai se masturbando no celular do pai, né? Resultado, passou a mão numa colega de sala. Estou arrasada. Logo eu que educo meu filho sexualmente. É difícil quando apenas um cuidador educa e o outro não, né? E o outro deseduca. Vocês vivem situações assim, gente? Eu Sim. vejo muito assim, tipo, a mãe que fica a maioria do tempo com a criança, aí o pai dá um celular. E aí ela que tem que administrar, porque o pai, ou a avó, o vô, porque eles são o legal que deram o celular. E a mãe que controla é a Uhum. chata que vai regulando. É difícil, né? Acho que o controle parental na separação, acho que é o maior desafio, né? Educar estando junto, já são opiniões diferentes. Distante é um desafio muito grande, mas no caso, isso é uma violência e isso é um crime. Nesse caso especificamente, ele cometeu vários crimes, né? E aí é importante, isso pode ser levado para uma outra esfera, porque eu me incomodaria se eu estou oferecendo, mas uma pessoa que tem direito sobre a minha criança, meu filho, vem trazendo cenas que são criminosas, que é ele ter acesso ao conteúdo do próprio pai, tendo uma masturbação, isso aí é um crime. Né? Então, assim, se ela quer preservar a integridade mental do filho dela, é importante ela tomar outras atitudes. Porque como que ela sabe que ela acessou? O relato existe, ela tem como colocar isso de forma jurídica, porque ela precisa de um amparo. Hoje mesmo aconteceu de 3 meninas que são separadas na roda virem falar que também que não querem, não, choravam, começaram a chorar que não queriam. Imagina falando de educação sexual e 3 meninas choram falando que não quer ir para casa do pai mais. A gente já começa. Só que assim, a gente precisa investigar. Ele já relatou, teve vários crimes acontecendo ali. Como é que eu vou esperar acontecer o quê mais? Né? Então, é melhor tirar, né, se distanciar de uma educação tão equivocada, porque às vezes a mãe vai lá e continua achando que tá legal, né? Não, mas ele vai ficar sem o pai. Mas um pai que está destruindo a possibilidade dele de ser um adulto capaz, né, saudável emocionalmente, sexualmente, talvez é melhor ele distante, ele ter um distanciamento e parar não ter mais para ele não ter direito de estar com essa criança, né? Isso é grave demais o que foi relatado. E a gente precisa conversar com os homens. A verdade é essa. Porque normalmente é assim, né? Com a mãe é de um jeito, com o pai é de outro. Sem nenhum preconceito. Eu tenho filho homem, né? E nenhum preconceito. Nós somos todos humanos. Mas a nossa cultura, a nossa educação leva os homens para esse lugar. Só que depois que você cresceu, amigo, você pode fazer suas escolhas. Você pode entender o que está certo e o que está errado. Então, se você é um homem adulto e separou da mãe do seu filho, mesmo que você nunca esteve junto, uma mulher engravidou de você e você é pai daquela criança, a gente precisa ter a noção e abraçar o fato de que o casal conjugal não existe mais ou nunca existiu. Mas o casal parental é indissociável e que ele é tão responsável por aquele filho quanto a mãe. Normalmente, quando eu atendo uma mãe que é separada e vem sozinha, eu tenho atendido vários pais separados que vêm juntos para as sessões de aconselhamento. Isso tem dado um quentinho no meu coração, porque isso é novidade no meu trabalho. Isso tem acontecido com maior frequência a cada tempo que passa. Mas é muito comum eu falar, eu quero falar com esse pai, eu preciso de uma sessão com ele. Eu não quero. Aí a mãe fala, mas eu queria estar junto. Eu falei, não vai virar tribunal. Aqui eu preciso conversar com o pai desta criança ou desse adolescente. Porque, na verdade, ele precisa ouvir isso. Porque muitos pais que são sozinhos, assim, sem esquecer dos que são muito legais, porque existem, né?
tem uma relação de amizade com os seus filhos adolescentes. Pai que vai viajar para o apartamento da praia, por exemplo, e contrata prostituta para os dois. E assim, em várias áreas, com droga, com várias coisas. Então, assim, não abra mão, você não pode abrir mão, né, do seu papel de pai. E não é aquela coisa chata de ser o homem solene, responsável, provedor. Não é isso que eu estou falando. Emocionalmente se responsabilizar pela educação e a formação de um ser humano que está prestes a se tornar adulto. Porque tem uma frase que eu gosto de usar, e está até no meu livro, inclusive, que é assim: a adolescência é a última chance que a gente tem para educar alguém. Depois, você vira tudo, conselheiro, amigo, você vira, né, tudo, mas educador você não é mais. Então, assim, utilize esse seu poder, é muito poder que a gente tem ao educar uma criança, até o último dia possível, porque senão a gente vai cair num lugar que é um abismo, e esse pobre desse adolescente talvez nunca encontre esse chão, né? Então, é um apelo que eu queria fazer a partir dessa questão tão contundente. Foi horrível, assim, esse fato, né? É muita coisa. Eu vou falar a última, que eu acho que é a mais pesada. Mas acho que é legal, porque se a pessoa me manda, é porque ela pretende que eu faça alguma coisa, né? Então, vamos lá. É mais um comentário, e aí depois eu quero que você mostre os livros e tudo. Então, se prepare, gente. Meu ex-marido foi viciado em pornografia. Não temos ideia de como isso é comum hoje, né? Aliás, você tem, né? Ela falando comigo. Segundo ele, começou com o normal, sexo entre adultos. Depois houve o que chama de escalada ou escalonamento, não lembro o termo técnico do vício, e ele foi para conteúdos mais pesados, pois não conseguia mais se excitar com cenas de sexo entre adultos. Disse ter visto muito conteúdo de sexo com travestis, porque sentia que não era um sexo gay. E um dia caiu em um vídeo de alguém com um adolescente. E aí escalou até a pedofilia. Falei a palavra. A gente só não fala, gente, porque senão a live pode cair. Sempre que um conteúdo já não excitava mais, ele precisava de mais dopamina. Ele acessava conteúdos mais pesados e eu desconfiava pelo comportamento dele, que ele acessava essas coisas. E senti que isso já afetava a nossa relação afetiva e sexual. Mas ele era uma pessoa bacana, um bom pai, entre aspas, porque nossa régua é muito baixa, né? Porque um pai realmente bom não exporia o filho aos riscos como ele fez. Um dia descobri que ele usava o PC da nossa casa, cada um tinha um computador, mas a gente tinha um conectado numa impressora. Foi um choque para mim, é claro, porque ele baixava ali e-mails e tal. E na hora, a minha reação foi querer saber se ele já tinha passado para o ato, feito alguma coisa. Ele disse que não, que nunca tinha se sentido atraído por criança, nem nada. Olha, estudante de casa, com filhos, o desespero dessa mulher. Então eu quebrei o computador, bati nele, coloquei ele na rua, um caos. O meu filho soube de tudo, foi um trauma para ele também, mas também foi tragicamente pedagógico, ela disse. Porque, por causa dos vídeos de conteúdo de exploração sexual de criança. Meu filho era adolescente, foi uma dor muito grande, eu precisei conversar muitas coisas difíceis com ele, inclusive se o pai já tinha tocado ou feito alguma coisa com ele, né? Meu filho me confirmou que não, eu também nunca tinha feito nada que eu fosse desconfiar. Ele avisou o pai, o menino já tinha visto um vídeo assim no computador, mas achou que o pai tinha baixado por engano, avisou o pai e o pai agradeceu, falou, ai, me desculpa, realmente foi por engano. Então o menino também estava percebendo alguma coisa, veja só. E aí que você entra na história. Graças a você, eu entendi o risco que eu e meu filho corríamos com o pai dele dentro de casa. Entendi que a qualquer momento a Polícia Federal podia bater na minha porta e pensar que os acessos eram do meu filho. Provavelmente, porque eu comentei, um dia teve um caso que chegaram e prenderam um homem adulto e na verdade era o filho dele que acessava. Foi aqui em São Paulo, tipo, ele foi preso porque identificaram aquele conteúdo num computador, a polícia consegue fazer isso hoje, gente. Botei meu ex na rua, ameacei denunciar se ele se aproximasse de nós novamente. E, enfim, ela conta um pouquinho mais. Hoje eles estão bem, mas olha que situação difícil. E eu quis ler para vocês, mesmo sendo muito difícil, para vocês saberem que isso acontece. Mas essa semana saiu uma pesquisa, eu vou fazer um vídeo sobre essa pesquisa para vocês, da Child Fund Brasil.
eles já tinham identificado que 54% dos adolescentes brasileiros que acessam a internet já sofreram algum tipo de violência sexual. E agora, na segunda fase da pesquisa, eles foram entrevistar homens que estão presos por violentarem crianças. E todos os homens que eles entrevistaram tiveram acesso precoce à pornografia. Eu não estou dizendo que todo mundo que tem acesso precoce à pornografia vai violentar uma criança, mas todos que violentaram crianças revelaram que tiveram acesso precoce à pornografia quando crianças ainda e recomendaram que os pais tenham controle parental e não deixem as crianças usarem o celular. O criminoso preso. E aqui dá para ver que esse cara, ele foi escalando e ele entendia o que tinha acontecido com ele, né? Ele foi indo. E tem uma... Eu vou concluir, eu juro. E essa pesquisa, ela tem tudo a ver com uma pesquisa da Gayle Dines Internacional sobre os males da pornografia para as pessoas. E ela fala a mesma coisa. Ela também entrevistou homens presos por violentar crianças. E eles descreveram que aconteceu exatamente o que aconteceu com esse cara. Eles consumiam uma pornografia normal, depois uma pornografia mais pesada. Aí vinha zoofilia, pornografia de todos os tipos, até ter pornografia com criança, que não é exploração sexual de criança e adolescente. E do momento que eles começavam a consumir esse tipo de coisa, dava ali 8, 9 meses, eles já estavam cometendo o ato em si. Então, pornografia não é uma brincadeira. Como todas as perguntas tinham a ver com pornografia, eu não quero apavorar as mães, é que a gente já falou da coisa como tem que ser. Agora, mas só para dizer para vocês que o negócio é de uma seriedade, gente. Graças a Deus essa mulher tirou esse homem de casa. Imagina, né? Até demorou, né? Quando ela teve medo de que a polícia batesse lá, porque ele vinha contando uma historinha. Não, mas eu. E que bom que ele tá se tratando, mas... Felipe, eu percebo que as pessoas não tinham ideia, mas hoje a pornografia ela é colocada no mesmo patamar de um adolescente ficar consumindo cocaína. Então, assim, você não vai fazer nada se teu adolescente aparecer agora com cocaína na tua casa, você não vai fazer nada. A gente precisa entender, é totalmente diferente. Você vê, essa construção, os vícios se dão, a maioria dos vícios na adolescência. E é preciso falar, quando a gente conversa com adolescentes, eu falo sobre isso. É totalmente diferente eu tomar uma cerveja agora e vocês tomarem uma cerveja. É diferente. O cuidado que a gente tem que ter, o controle num cérebro que está em formação, é necessário que os pais entendam sobre isso. E de maneira, já vou fazer seu merchan sim, porque o livro da Cláudia, de maneira muito tranquila e didática, vai falar do funcionamento básico do cérebro da adolescência. E os pais, quem resolve ter filho... Mostra mais longe pra gente ver o livro inteiro e fala o nome, por favor. Olha, Manual de Sobrevivência para Pais, da maravilhosa Cláudia Laminos, que eu honro demais. Isso aqui é para ficar do lado da nossa cama todo dia, porque ela fala o beabá de forma tranquila e básica para a gente conhecer o funcionamento do nosso filho adolescente. Porque para ser mãe de bebê, todo mundo estuda. Todo mundo vai lá, se cadastra no site bonitinho, acompanha cada mês do bebezinho, aquela coisa fofa. Eu não entendo porque chega numa fase crucial para o desenvolvimento do ser humano, para o resto da adultice dele, e a pessoa quer que passa rápido, 12 anos. Ai, não quero nem ver a adolescência. Se é o melhor momento que você tem ali de conectar, de imprimir, de fato, ali seus conhecimentos, fazer com que essa pessoa seja potente, e a gente quer passar desapercebido. A pornografia, hoje, podemos compará-la com vícios nas drogas mais pesadas. Então, não dá para eu fingir que... Não dá para eu mudar a educação sexual. Não dá para a gente ficar discutindo se é a escola, se é a mãe. Somos todos nós, em todos os ambientes. Tem criança, tem adolescente, temos que saber falar. De acordo com cada fase, obviamente. Mas também respeitando a fase. Então, não vamos falar de coisinha fofa para adolescente, que eles não querem saber disso. Eles estão acessando esse lugar tão equivocado. A gente tem que ir lá na dor. Vamos falar de prazer, vamos falar de corpo, de desenvolvimento. Né? Quem pode fazer isso? Vamos buscar, vamos cobrar das escolas, é um ano político, vamos cobrar de políticos que estejam na causa. Eu estou muito feliz que eu acho que esse ano, graças a Deus, nós teremos opções políticas. Não dá para não falar de criança e adolescente sem falar de política, porque a gente às vezes tem acesso a um colégio particular, mas eu vou mudar gente, Lu tá brincando, mas eu sou pré-candidata a deputada federal. Caso vocês não saibam, eu sou. Vou falar mais disso com vocês. E é por causa dessas coisas. Eu quero levar esse conhecimento, eu acho que é algo que a gente precisa discutir. Todas essas questões de direitos da criança e do adolescente. Porque eles têm direito de conhecer o próprio corpo, eles têm direito de saber que isso não é bom para eles. Eles não podem ter acesso a tudo sem ter informação. Mas nem vou entrar nisso agora, nós vamos ter momento para isso, mas é importante. Todas essas decisões que a gente toma, inclusive de quem a gente vai colocar para tomar decisões por nós, são muito importantes. É sobre isso. E as pessoas precisam saber. Nós temos opções. A gente só vai mudar isso quando mudar a raiz. E só muda a raiz com quem tem conhecimento
sabe o que está falando. Vai chegar lá, vai ter leis que vão ajudar esses professores, que vão capacitar esses professores, né? Não dá mais missão. A gente precisa mudar isso. E precisamos falar mais disso, que tem como mudar, né? Tem como fazer diferente. É só a gente olhar que realmente isso está moldando a sexualidade dos adolescentes, está moldando. E a única forma que a gente tem para contrapor a isso é oferecer um outro tipo de educação. A do afeto, do respeito, do amor, trazendo informação bacana para eles. Tem o seu livro maravilhoso que eu tenho aqui também, que é meu filhote. Para mães aqui, galerinha, ó. Os dois são roxos. Sim, eles combinam. Então eu vou pedir, Lu, até para você dar seu recado final, Cláudia também, para a gente liberar o povo, que nós estamos 1h30 batendo papo. Mas, ó, Ficaria todo mundo muito ficou tempo. aqui, viu? O pessoal não saiu, não. O pessoal ficou aqui firme, viu? Ficou. Que Eu bom, queria... porque é um assunto muito importante mesmo, né, gente? E é difícil abordar esses temas. A gente não teve essa educação. E Uhum. não era assim no nosso tempo também, né? A gente tem que Não era imaginar, nós estamos assim. velha, não era desse jeito. Pornografia não era o que... Gente, fui saber esses dias que dupla penetração na minha época era, tipo, uma mulher e 2 homens. Hoje é 2 homens em cada lugar da... Tipo, é um negócio... É outra coisa. O que você acha que você viu na sua adolescência não se Já compara. não é É mais. uma coisa Uhum. totalmente diferente. Mas dá pra Uhum. gente entender. Eu quero agradecer muito, muito obrigado, Felipe, por você sempre abrir esse espaço. Eu também tenho, agora eu tô abrindo, tô começando a fazer um curso. Até esse mês eu vou ter um curso para mães de adolescentes para falar sobre sexualidade, um workshop. Quem quiser saber um pouquinho mais, que a gente vai ajudar a falar sobre isso. Tem que aprender, não é de um dia para noite. A gente vai aprender e vai construir. Para quem quiser, depois pode chamar lá no direct que eu dou mais informação. Eu honro demais vocês, muito obrigado. Que felicidade a minha estar aqui com vocês hoje. Muito obrigada. Eu também queria agradecer, queria dizer que estou muito feliz e em excelente companhia com vocês aqui, me sentindo muito bem. Acho que nós somos muito complementares nas nossas atuações e que isso leva, né, para quem está assistindo, uma diversificação de informações que é muito rica, né? E eu acho que quanto mais a gente fizer ações como essa e outras, mais as pessoas vão estar se sentindo encorajadas a mudar, a fazer direito, a entender o que elas podem fazer em relação aos seus filhos. E uma coisa que está no meu livro, Manual de Sobrevivência para Pais de Adolescentes, não desista do seu adolescente. Não desista. Tem gente que desiste, falando, já está grande, agora não dá mais tempo. Não dá tempo, sempre dá tempo. Por isso que eu trabalho com gente, porque gente é essa coisa boa, que dá tempo sempre. Se a gente está vivo, dá tempo. Então, eu queria dizer, assim, é fundamental que os adultos olhem para os adolescentes com alguma intenção, né? E não falando, tomara, enfiando a cabeça no buraco do chão, falando, tomara que passe logo. A adolescência é para ser vivida, né? E a gente não pode desistir deles. Muito obrigada a vocês que acompanharam, a quem mandou relatos. Muitas vezes eu não consigo responder todos vocês, porque realmente são muitas mensagens e eu não tenho tanta estrutura, espero ter no futuro para poder responder todo mundo com mais agilidade. A maioria dessas pessoas eu já respondi, mas eu trouxe aqui para a nossa live porque eu achei que ia ajudar a nossa conversa e ajudou muito. Obrigada por me contarem as histórias de vocês. É isso que faz a gente entender o que está acontecendo aí. E eu sei que a internet ela pode ter muitos perigos, eu dou aula disso, mas ela também pode ser um local onde a gente se encontra, onde a gente aprende junto, a gente conhece essa parte boa e a gente precisa fomentar isso. Amanhã eu vou ter uma live com a Thalita Cadeirante, que é uma vereadora da cidade de Taubaté, uma pessoa extraordinária, porque eu quero entender como é que uma pessoa hoje, no meio desse caos, decide entrar na política. É para mim e eu vou dividir com vocês. Porque eu acho que nós mulheres precisamos estar em cargos de poder e de decisão, mas é super complexo, né? Quando a gente olha o cenário, a gente fala, nossa, será? Então vamos conversar com quem está aí, para a gente entender que não tem só gente ruim, difícil ou corrupta, tem muita gente fazendo trabalho bom. Mas muita, é que elas não ganham a notoriedade dos que ficam fazendo showzinho. Tem muita gente boa. Olha aqui quantas pessoas maravilhosas eu trouxe para falar com vocês. Então amanhã a gente conversa um pouco mais. Obrigada, suas lindas! Depois eu publico e ponho as referências de livro e de tudo que a gente falou aqui, tá, gente? Combinado. Um abração. Beijo. Boa noite. Boa noite.